Pronto. Então, vamos lá. Nada de contabilidade de custo, pessoal. A gente vai, como eu falei para vocês, a gente já viu essa aula. Né? E é uma coisa bem já conhecida pela gente, inclusive nessa disciplina que a gente já teve, né? A nossa aula de contabilidade de custo, a gente vai trabalhar hoje material direto e indireto. Só que o que é que acontece? Quando a gente estava falando de contabilidade de custo, né? Quando eu estava falando das outras aulas de material direto e indireto, a gente estava falando muito da questão industrial, né? Porque, na verdade, a contabilidade de custo, deixa eu passar aqui logo, né? É sinônimo, né? É sinônimo de contabilidade industrial. Peraí, tô melhor, né? Assim, gente. É sinônimo de contabilidade industrial, né? E as empresas, né? O conceito de contabilidade de custo é aplicado às empresas industriais com o intuito de fornecer o custo de fabricação dos produtos através do processo industrial. Então, tudo isso é voltado para a contabilidade industrial. Tanto que no outro método do ABC, que era a aula passada que a gente teve, eu falei muito sobre essa questão abordada dentro da contabilidade industrial, né? Isso aqui vou passando que aí já foi visto, né? E depois eu vou mandar para vocês o PDF. E aí, gente, a matéria-prima, né, relacionada com os materiais integrantes do produto, está relacionada com os materiais integrantes do produto, que podem ser relacionados a ele de forma conveniente. Alguns materiais poucos relevantes, né, em termos de custo, como parafuso, prego, etc., pode ser considerado material de consumo. Então, o que acontece? Para que a gente consiga entender sobre custo de produção, o custo direto, custo indireto, custo de produção, a gente entender como é que funciona. Então, tudo isso advém de uma matéria-prima. Para fabricar algo, para pensar em algo, para fazer algo, precisa-se de uma matéria-prima e precisa-se de mão de obra. Né? O que é mão de obra? E aí a mão de obra ela pode ser caracterizada de mão de obra direta e indireta. A mão de obra direta é igual, os custos relacionados a salários, mais encargos do trabalhador humano na fabricação do produto. Essa é a mão de obra direta. Quer dizer que, sem essa mão de obra, sem esse custo, né, de produção, não há fabricação de produto. Se não há fabricação de produto, não tem por que fazer contabilidade de custo de produção. Não é verdade? Então, os trabalhadores, né, das atividades de suporte, né, da fabricação, como o pessoal do administrativo, o pessoal do financeiro, o pessoal da contabilidade, sei lá, o pessoal fora do chão de fábrica caracteriza-se como mão de obra indireta, né? Porém, é um custo de produção, né? Um custo de produção, porém é uma mão de obra indireta. É a mesma coisa dos outros tipos de custo. E aí tem outra ferramenta para se trabalhar os gastos dentro de fabricação, que é conhecido como os gastos gerais de fabricação, que é o ruim daqui, é porque não vou deixar assim, porque o ruim daqui é que eu não uso o mouse, aí fica ruim. Então, os demais gastos necessários para a fabricação de produtos são denominados gastos gerais de fabricação, ou GGF, né? Quais são esses gastos gerais de fabricação? Depreciação, aluguel, supervisão, energia elétrica, serviços terceirizados, material de limpeza. Isso são caracterizados como gastos gerais de fabricação. Gente, os tipos de custo, né, dentro de um processo produtivo, eles podem ser custo primário, custo de transformação ou custo de fabricação. Esse é o foco da aula que eu queria falar com você. Então, os custos dentro do processo produtivo, ele pode ser isso, né? Então, vamos passando para cada um. O que é custo primário? Né? A gente já viu aqui o que era mão de obra, né? Mão de obra direta e indireta, custos gerais de fabricação, e a gente entendeu o quê? Os custos de produção eles são caracterizados de três formas: custo primário, custo de transformação e custo de fabricação. O que é o custo primário? Né? O custo primário é o CP, né? Quer dizer, custo primário, compreende os gastos com matéria-prima mais os gastos com mão de obra direta. Né? Então, os custos primários vai ser a matéria-prima mais a mão de obra direta. Então, digamos que para fabricar o computador, qual é o custo primário? Sei lá, o parafuso, mais o cara que vai pegar esse parafuso para poder começar a fabricar o computador. Esse é o custo primário de produção desse produto. Tá certo? O que é o custo de transformação? O custo de transformação, o CT, são a soma de todos os custos,
de mão de obra direta e dos custos e dos gastos gerais de fabricação, que a gente já viu agora há pouco, que são os gastos gerais de fabricação. São esses: depreciação, aluguel, supervisão, energia elétrica, serviço terceirizado, mão de obra de limpeza. Então, enfim, esses são os gastos gerais de fabricação. Isso caracteriza-se como os custos de transformação. Se eu perguntar para vocês quais são os custos de transformação de um celular, é o custo de fabricação, a mão de obra direta para fabricar esse celular, mais os gastos gerais de fabricação, todos os gastos que vai precisar para fabricar esses telefones, esse celular. Isso caracteriza como custo de transformação, né? E aí tem o outro custo, que é o custo de fabricação. O que é isso? O custo de fabricação são as formas dos custos de matéria-prima, né? Mais a mão de obra direta, mais os gastos gerais de fabricação. Então, enquanto né, o custo primário é apenas a mão de obra mais a matéria-prima, o custo de transformação é apenas a mão de obra mais os gastos gerais de fabricação, tem os custos também de fabricação, que engloba tudo, né? Que é a mão de obra, a matéria-prima, mais a mão de obra direta, mais os gastos gerais de fabricação. Esse é o custo de fabricação de um produto. Então, tudo que houver necessário para fabricar esse produto caracteriza como custo de fabricação. E aí tem alguns conceitos, né, para se trabalhar esses custos, como o conceito de preço, de gasto e de investimento, que a gente já viu muito, né, de perca, de custo, de perda de doação. Então, tudo isso aí são conceitos, né? Então, é um tipo de gasto. Então, vou só ler aqui, viu? As considerações finais, né? O custo ou despesa para o adquirente é o preço para o vendedor. Preço e custo podem ser igual. O custo sobre a óptica do comprador e custo sobre a óptica do vendedor. Então, a aquisição de matéria-prima, de um bem ou de um ativo por determinado preço estabelecido pelo vendedor é um gasto, um investimento. Então, tudo isso aqui a gente já falou sobre, já falou em outras aulas, mas para resumir, para a gente não ficar perdido, então, investimento também é um tipo de gasto, né? Um exemplo de investimento: aquisição de imóveis de utensílio, aquisição de imóveis, despesas pró-operacionais, aquisição de marcas e patentes, aquisição de matéria-prima, né? Aquisição de material de escritório. Isso caracteriza como investimento. O custo também é um gasto, que a gente sabe que todo custo o que é um gasto? Um gasto é tirada de dinheiro. É um desencaixe. Quando ocorrer uma retirada de dinheiro do caixa para pagar alguma coisa, caracteriza como um gasto. Então, todos esses custos de produção, ele caracteriza como gasto. Então, um exemplo de custo: matéria-prima, mão de obra, depreciação, aluguel, supervisão. Então, custo de fabricação. Então, tudo isso caracteriza como custo. E também despesa, que também é um gasto, né, da família dos gastos, né, que são caracterizadas despesas. São aqueles custos que não estão relacionada ao processo produtivo. Pessoal de escritório, material de escritório, aluguel do escritório, pessoal do administrativo, salário do gestor financeiro, salário do administrador, combustível da logística, tudo isso aí caracteriza como uma despesa, porque não está relacionado ao processo produtivo do produto. Tá certo? E aí, a diferença de custos versus despesa. Custo: gasto da área de produção, tudo que está relacionado ao processo produtivo, né? Tudo que está relacionado à produção de um produto caracteriza como custo. E o que é despesa os gastos fora da área de produção. Né? Tanto custo quanto despesa é um gasto. Só que um está relacionado ao processo produtivo, que é o caso do custo, e a despesa está fora do processo produtivo. Por exemplo, as despesas da área administrativa, as despesas da área comercial, as despesas da área financeira, enfim. E aí, gente, os custos relacionados ao produto ainda podem se dividir em custos diretos e custos indiretos. O que são custos diretos? São os gastos diretamente ligados e aplicados ao produto. Por exemplo, sem aquele custo, sem aquele gasto, não há fabricação de produto. É um custo indireto. É um custo direto. E o custo indireto são os gastos aplicados aplicados indiretamente à fabricação do produto. Por exemplo, a energia elétrica, o aluguel da fábrica, o aluguel do supervisor. Então, assim, vamos pensar aqui comigo. Digamos que se o supervisor da fábrica, né, do chão de fábrica, a empresa não pagar o salário dele naquele momento, naquele mês, vai parar a produção? Não. Então, é um custo indireto.
Digamos que para fabricar, sei lá, a cajuína precisa-se do caju. Se não tiver o caju, fabrica a cajuína? Não. Então é um custo direto. Porque sem aquele produto não há fabricação sem aquela matéria-prima, aquele material, né, não há a fabricação de um produto. Então, por isso são caracterizados como custo direto e custo indireto. Resumidamente, né, os custos diretos são apropriados. Vou tentar colocar aqui, viu? Os custos diretos são apropriáveis indiretamente a um só tipo de produto, ou seja, a função de custo, matéria-prima direta, mão de obra direta, e os custos indiretos ocorrem genericamente, sem possibilidade de apropriação direta de cada função acumulada dos custos indiretos. Exemplo, aluguel, supervisão de energia, energia elétrica, combustível, depreciação, água e etc. Enfim, isso aqui é um exemplozinho básico do que seria custo direto e custo indireto relacionado ao processo produtivo, né? E aí, gente, para finalizar, as classificações dos custos, com relação ao volume de produção, eles podem ser custos fixos e custos variáveis, isso também a gente já viu, né? Os custos fixos independem do volume produzido no período, e os custos variáveis variam de acordo com a produção do período. Então, esse é o que a gente entende sobre classificação de custos dentro de um processo produtivo, dentro da contabilidade de custos. Como falei para vocês, é uma aula que a gente já teve no semestre passado, mas a gente precisava seguir a emenda. Tá certo? Eu vou parar aqui de gravar e a gente tira as dúvidas novamente.